Olá, boa tarde, Gilberto. Como vai? Olá, Carla, tudo bem aí? Tudo Tudo bem com bem. esse feriado aí de sol maravilhoso, né? Vamos aproveitar esse feriado, né? Que nem eu estava falando para o pessoal. Vamos aproveitar para ver alguns conteúdos úteis aí, para sair um pouco das notícias, né? Que nem hoje eu até abri uma enquete para ver o que mais tem irritado o pessoal, né? E o pessoal falou Aham. muito do aumento da convivência, que tem sido bem desafiador. Do pessoal que só reclama, que está sendo muito difícil ver gente que só reclama. O Uhum. barulho. Hoje mesmo, um pouquinho antes da live, aqui estava um cortador de grama aqui que foi. Eu falei, quer ver que vamos fazer a live com trilha sonora hoje? Mas é Carla, colocar em prática a resiliência, né? tem alguns sopradores, né? Depois de corta a grama, né? Fora o motor de cortador de grama, movido a gasolina, é coisa bem antiga. E esse soprador, movido a combustível de gasolina, ele faz um barulho monstruoso, deve fazer uns 100 decibéis, assim, que não está de acordo com a lei, né? Com certeza, passa muito, né? Acho que de acordo com a lei, o limite aí é 45 decibéis, algo assim. Então, isso aí passa muito. Das 22 horas até as 7 da manhã, são 45 decibéis. Depois aumenta em outros horários para 50 e 55 durante o dia. Mas 45, essa trilha sonora do soprador aí, viu, Carla? Não, é fácil num feriadão, Viver. né? Vamos combinar, Não né? tem. Quase que eu já coloquei em prática aqui, já socorro, Gilberto. Já estava quase aqui, socorro, Gilberto. O que que eu faço para lidar com isso, né? E aí já cai no Assustador. nosso tema, né? Já cai diretamente no nosso tema, que são as relações em conflito aí e esse desafio. Então, ó, o pessoal que está assistindo aí, corre para chamar mais gente para participar, para aproveitar o feriadão aí de tempo ocioso. Corre para chamar, para convidar as pessoas aí que você gosta, para a gente aprender um pouquinho como lidar com os conflitos que começam dentro da nossa casa, né, Gilberto? Já começa com a relação pais e filhos, entre casais, entre até os próprios animais de estimação, que muita gente acabou pegando um animal de estimação e não está tendo paciência agora para lidar. Então, começa dentro da nossa casa essa falta mesmo de habilidade para lidar com tanta coisa acontecendo. Pois é, Carla, a vida ela é conflitante, né? A vida ela é contraditória, né? A vida não é um mar de alegria sempre, né? De felicidade. Esse ideal de felicidade está muito longe da vida, do mundo vivido, né? Ele está mais no mundo pensado. São distinções muito, categorias muito distintas. Os conflitos, eles existem ao longo da vida em todos os setores, a começar, como você diz, nas relações internas entre pais e filhos, entre casais. Agora, é diferente de ouvir, Carla, de um conflito que gera sofrimento e que nunca se resolve. Esse é o problema, né? Os conflitos que produzem sofrimento, que nunca se resolvem, que estão sempre se repetindo, e que, além de trazer problemas para as pessoas do embate conflitante, como pais e filhos, por exemplo, marido e mulher, casais, também passa a perturbar vizinhos, passa especialmente nessas áreas mais privadas de condomínios, né? Onde a proximidade é maior. Então, o que não pode haver é a manutenção do sofrimento e a manutenção de um problema. Agora, Carla, deixa eu aproveitar que você abriu aqui a nosso encontro, né? Falando de algo que tem acontecido muito, que o problema da pandemia. Ele gerou, ele potencializou uma situação humana que já era complexa. Com a pandemia, as pessoas são obrigadas a permanecer mais próximas. Existe o filósofo Schopenhauer, ele traz uma fábula, que é a fábula dos porcos espinhos,
E depois o pai da psicanálise, o Sigmund Freud, vai usar isso para explicar o que eu vou dizer, o campo das relações. A fábula é o seguinte, Carla, era uma noite muito fria, muito gelada, né? Típica curitibana, assim, mas bem Aham. mais gelada, e os porcos-espinhos, então, passaram a se aproximar para se aquecer. Na medida que eles foram se aproximando, eles foram percebendo que eles iam mantendo o calor, né, presente, deixando de perder o calor, portanto, não passavam frio. Mas um momento, em um dado momento em diante, quando essa proximidade ficou muito íntima, por muito tempo e muito próxima, eles começaram a se espinhar. Né? E na medida que eles se espinhavam, eles foram obrigados, aí gera-se um conflito, eles foram obrigados a se afastar. Mas se afastaram demais. E ao se afastar demais, perderam o calor e, portanto, passaram frio. Então, o que o Schopenhauer e o Freud, né, vai dizer, e depois o senso comum usa muito a frase, né, de perto todo mundo é louco, o que quer dizer isso? Quer dizer que seja no campo do amor, seja no campo da amizade, né, no campo do condomínio, das vizinhanças, quando nós ficamos muito tempo e muito próximo demais com o outro, com o vizinho, com o amigo, com o marido, com a mulher, com o amante, seja quem for, né? Até quando viaja-se juntos, né? Pessoas O que viajam tempo de juntos viagem, né? acabam brigando, né? Quantos casos que as pessoas viajam juntas e no meio da viagem um resolve vir embora porque a proximidade, né, ela sempre gera conflitos. Né? No campo pessoal, né, você começa a se aproximar demais de uma pessoa, começa a conhecer uma dimensão que você não via e que não dava oportunidade para ela mostrar enquanto você estava um pouco mais seguro nessa distância. Outra coisa que acontece, que eu acho importante comentar aqui com quem nos acompanha, Carla, que, além desse aspecto psíquico da proximidade excessiva que gera conflito, existe um aspecto genético. Na espécie humana, a espécie humana ela precisa, como outras espécies, essa é uma dimensão que todos os humanos têm, nós precisamos de um espaço físico, de uma distância na relação com o outro. Observe, por exemplo, aí nos condomínios, né, nos prédios, no elevador, quando entram várias pessoas juntas, né, e de repente para no quinto andar, se espera que saia metade e entra mais gente. E aí começa a haver um mal-estar, né, Carlos? As pessoas começam a emitir assim, sinais de ansiedade. Começam a fazer... começa a mexer os dedos, a pessoa olha no relógio e não enxerga a hora, ela não tá vendo, ela disfarça e olha aqueles numerinhos dos É andares. para ter como se fossem pontos de fuga, assim, né? Porque não é difícil Isso, estabelecer um contato visual, alguma coisa, né? matou a charada. A linguagem é essa, é um ponto de fuga. É como se você colocar num aviário o papagaio do lado de um felino. Né? Não pode mais, mas digamos, coloca lá um papagaio do lado do felino. O papagaio vai morrer de ataque cardíaco, né? Porque ele precisa uma distância segura para saber que, ao ser atacado, ele pode voar. Ninguém aqui está falando, entre os humanos, que nós vamos voar no pescoço de uma pessoa. Né? Aliás, nessas situações de Tá conflito, quase acontecendo, Gilberto. Tá quase acontecendo. isso que estamos falando disso. Né? Veja, você riu agora, né? Quando trouxe uma situação de conflito. O riso é a forma mais amigável de se mostrar os dentes. Como nós não podemos morder o pescoço do outro no elevador, que está quase empurrando a gente ali, né? Ou o vizinho que está com o som altíssimo, batendo o sapato lá no andar de cima, você vai lá no apartamento educadamente, e o que você faz? Você ri, mostra os dentes. Isso é uma resposta genética da nossa espécie de apaziguamento. Olha, no passado a gente mordia com os caninos e voava no pescoço. Agora a gente mostra o sinal de paz que nós estamos rindo para não mostrando que a nossa agressividade está apaziguada. Então,
essas situações, né, de proximidade excessiva, de um lado, elas geram essa constrangedora situação de você ir falar com uma pessoa que está com raiva e ainda ter que rir para aliviar a tensão. O riso ele tem essa função de aliviar a tensão, não só a tensão muscular, como a tensão interpessoal, né? entre moradores aí próximos, que constantemente essa proximidade excessiva ela sempre gera conflitos, Carla. E com esse fenômeno que aconteceu aí, com todos esses acontecimentos aí que estão mais do que batidos, que todo mundo está falando e tal, há mais de um ano aí, nós tivemos que ficar próximos das mesmas pessoas. Eu até vi uma entrevista, acho que foi na BBC News, alguma coisa assim, do papel social que tem as pessoas externas para que as pessoas consigam, para que os casais, por exemplo, consigam conviver. Então, por exemplo, eles até convivem, só que antes eles estavam acostumados a ficar boa parte do tempo fora de casa, tinha o convívio com os amigos, os filhos iam para a escola e aí entrava um papel social bem importante aí de vários agentes externos aí à família, né? Que acabavam meio que balanceando o negócio. E aí esse convívio intenso passou a ser com as mesmas pessoas. Em função de tudo que está acontecendo, já não se tem mais um convívio intenso com, de repente eu não vejo mais meus pais com tanta frequência quanto eu via, e outros parentes, etc., amigos e tal. E o fato de estar com essa convivência intensa é como se fosse essa história que você contou mesmo, essa analogia do porco-espinho, né? Como se fosse uma lareira mesmo, né? Aquilo que queima quando chega muito perto, e se você fica longe, então ao mesmo é como se fosse uma ambiguidade do ser humano agora, né? A gente está tão carente, mas ao mesmo tempo tão exausto de conviver Exato. com as mesmas pessoas. Isso, você apontou bem essa ambiguidade, né? Essa duas valências, dois valores opostos, duas forças opostas. Uma força que diz, poxa, eu queria estar mais perto, e a outra força que diz, você tem que ficar mais longe. Então, em termos de relação mais íntima, né, entre pais e filhos, entre relações conjugais de todos os gêneros, o que a gente está percebendo, né, no consultório, né? Tem vindo pessoas... o consultório se tornou, o consultório psicológico hoje se tornou um ambiente de extrema procura, né? As pessoas estão demandando uma imensa procura em consultório, e a queixa é essa: não aguento mais, né? Não aguento mais meu marido, né? Não aguento mais minha mulher, meu companheiro, seja quem for. Olha, estou cansado dos meus filhos. E o consultório é para isso mesmo, né? Quando você ouve alguém dizer estou cansado dos meus filhos, normalmente é uma reprovação social, né? Como cansado dos filhos? Claro, isso aí gera uma culpa imensa de assumir. Pois é, e no consultório a gente ouve, né? Eu sempre digo que o consultório ele é mais que um confessionário, né, religioso, porque o confessionário, ainda as pessoas que vão a confessionário, evidente, as que vão, são poucas, né? Eu imagino que sim, elas prestam contas lá a uma divindade, mas, né, no consultório ninguém presta conta, ninguém tem que se confessar. Então, ali é o lugar da sua verdade, e aparece muito, né, isso, tenho atendido muitos casos assim, por conta dessa proximidade. Então, mesmo, Carla, mesmo que não estivéssemos vivendo a situação da pandemia, as melhores relações amorosas, aí seja entre pais e filhos ou relações conjugais, são aquelas que obedecem a essa fábula que o Schopenhauer cita e que o Freud, na psicologia do amor, vai nos orientar, dizendo isso, que as melhores relações são estas, em que você, quando ficar próximo, deve ficar muito próximo, mas por pouco tempo, e em seguida é necessário que você se afaste, não por longo tempo e nem tão distante. Então, essa relação nem tão perto, nem tão longe, né, é a relação que produz uma vida mais harmônica, né, uma vida com menos conflitos, uma vida onde, quando você percebe que as coisas começam a esquentar demais,
você se silencia, vai trabalhar em outro lugar, tem a sua individualidade. Essa coisa de que você é tudo para mim é um amor suicida, né? Um amor asfixiante, é um amor espinhoso, aí, usando a fábula do Porto Espinho. Eu falo de amor, tanto faz para pais e filhos, o amor da amizade, né? O amor, existem vários tipos de amor, né, cara? O amor filha, que é o amor da Claro. amizade, o amor ágape, que é o amor pela humanidade, o amor eros, que é o amor pelo cônjuge, pela pessoa que você quer conviver, e outras formas de amor, né? Como o amor dos pais para os filhos. Né? Isso é uma outra temática interessante nessa coisa da pandemia, porque o amor entre pais e filhos, os pais, ou os cuidadores, eles têm que ter um tipo de amor que faça com que os filhos passem a fazer aquilo que os filhos não gostam de fazer, que é o que nós chamamos, Carol, de amor exigente. Há um equívoco de se achar que o amor deve ser sempre tolerante, quem ama tolera, negativo. Né? Quem ama também exige, especialmente em relação entre pais e filhos. Então, essa exigência, às vezes causada pela proximidade, a pandemia produz uma proximidade ainda muito maior entre pais e filhos, só para citar o exemplo pais e filhos, pode ser outro, e que deve haver ali uma relação. Os pais, eles não devem só vigiar, mas devem proteger. Quer dizer, os pais devem ser firmes, mas acolhedores. Devem ser exigentes e protetores. Então, é como perto e longe. Essa combinação firme e acolhedor, né? Exigente e protetor, ela é uma relação mais elástica. Né? Agora, se você só tolera, é um amor em que o outro vai invadindo, né? Essa proximidade excessiva, vai sufocando o outro. Esse amor de tolerância, ele gera, além de conflito, gera uma profunda angústia, né? Gera sofrimento, cara. E de que forma você recomenda que a gente possa, de repente, fazer combinados, isso partindo do pressuposto ali de quem convive no mesmo lar, ali na mesma casa? Existem formas de comunicar isso para que as pessoas sintam sem, olha, eu te amo, filho, mas me dá um tempo? Ou o que você recomenda fazer, Gilberto, para não ficar com tanta culpa também, né? É Porque às vezes necessário que... ele vem, o Vitor vem querer me dar um abraço, alguma coisa assim, e eu tô num momento assim, panela de pressão, quase explodindo. Eu não quero o abraço naquele momento. Eu tô assim, e daí eu me sinto super culpada, claro. Pois é. Veja, Carla, que assim, não só você como mãe, mas muitas mães, eu digo aí, brasileiras, porque o Aham. Brasil é uma sociedade profundamente familista, né? Aí várias pesquisas sobre isso, né? Uma delas muito importante, que fez uma análise, uma pesquisa de todas as 5 regiões do Brasil, o sociólogo Alberto Carlos Almeida, e ele vai mostrar que depois da religião, o brasileiro, o que ele mais confia é na família, né? Pais e filhos, parentes próximos, irmãos. Então, uma mãe brasileira que diz, filho, dá um tempo aí, fica mais lá. Normalmente as pessoas dizem, nossa, mas você está se afastando do seu filho. É necessário. E é fundamental que isso aconteça. Porque há um excesso de zelo em termos de mimo, né, na relação brasileira com relação aos filhos. Né? Bom, nós estamos falando aqui, como me imagino que quem nos acompanha são ouvintes de classe média, média alta, por aí. Né? Eu não estou falando de categorias de classe popular, com pessoas com muita dificuldade financeira. As relações lá de obrigações com os filhos são outras. Né? As exigências lá são muito piores por conta da dificuldade financeira e hoje as pessoas estão passando essa dificuldade também em classe média. Né? Mas há de forma geral, né, nessa sociedade mais estratificada, as crianças estão sendo muito mimadas, cara. Elas estão sendo muito privadas de passar por experiências ásperas. Não estou dizendo violência, não tem nada a ver com violência. Experiências ásperas, porque a vida não é um veludo, né? Não é um tecido macio. A vida real ela é um pouco áspera. Né? Então,
ela é um esforço, né? Então, quanto mais as crianças puderem entender que elas precisam passar por experiências cuja presença dos pais é tão importante quanto a ausência dos pais, ela torna-se igualmente importante na medida em que uma criança precisa aprender a fazer algo sem que esses pais estejam lá, inclusive se frustrar, né? Situação em que hoje os pais têm medo de frustrar as crianças. Então, é preciso sim, Carla, pedir um tempo. Olha, a mamãe vai fazer isso agora e você vai fazer outra coisa. Quando uma criança tem 4 anos de idade, né, especialmente quando ela é muito bem cuidada, até os 4 anos por aí, ela ainda tem uma fantasia de que quando a mãe sai, só para citar o caso das mães, né, quando a mãe sai para trabalhar, há uma fantasia dessa criança de angústia. Será que minha mãe vai voltar? Porque a angústia da separação. Mas isso quando as crianças são muito novas. E elas têm que aprender, para o bem do seu próprio psiquismo, que a separação entre mães e filhos, pais e filhos, ela é necessária. Não estou falando da separação definitiva. Estou falando de uma separação nesse caso. Agora eu vou trabalhar, ou agora eu vou fazer meu exercício, minha ginástica, agora eu vou sentar e tomar meu vinho e conversar com a minha amiga, meu amigo, com quem seja a pessoa, e você não é o teu lugar. Existe o mundo dos adultos, em algum momento, o mundo das crianças, essas esferas relacionais que às vezes se confundem, né? Uma sociedade que transita muito entre público e privado, sem fazer essa distinção. Então, é necessário fazer essa ruptura, e a dica é essa, mesmo entre casais. Olha, vai trabalhar longe de mim, fica lá que eu fico aqui, né? O sujeito vai assistir um filme no local da casa, o outro vai assistir em outro cômodo, né? E é fundamental nesse período de célula narcísica, né? de uma infiltração tóxica entre o eu e o outro, é necessário desalienar isso, né? Separar o eu do outro, para que haja oxigênio para cada um, né? Para que os dois não se asfixiem. Então, da mesma forma, o que se aplica aí das relações entre pais e filhos também se aplica entre relações entre casais, entre amizades, entre tudo que... E até as pessoas que moram com os pais também, né? Que é o inverso daí, né? Dessa relação. Então, precisa desse espaço e desse tempo para oxigenar, para que a gente possa manter o mínimo de estrutura emocional, né, Gilberto? O Brasil, né, usando o termo aí do antropólogo Roberto da Mata, o Brasil é uma sociedade relacional, afetiva. Nós valorizamos profundamente as relações e as relações de proximidade, né? Quando nós falamos com alguém no Brasil, nós falamos quase encostando na pessoa ou pulverizando saliva, né? Que é um grande problema hoje, né? Falar muito próximo do outro. Para citar um exemplo bem conhecido, nos Estados Unidos, a distância média entre o eu e o outro é de 1,5 metro. Não precisa lei para fazer isso lá. O normal deles, né? Normal. Você não precisa chegar perto, quer dizer, buscar aquele calor afetivo e relacional do qual nós brasileiros tanto procuramos no outro, porque lá, em outros lugares do mundo, não só lá, eu só citei um, você ouve o outro, você escuta o outro, né? Você não precisa pegar no outro. Nós temos essa tendência, né? Deixa eu ver, parece que os olhos estão nas mãos, né? Você vai ver e pega uma coisa. Tem que sentir o negócio, né? Isso, o sentimento, né? A sociedade emotiva. Então, de um lado tem os seus aspectos positivos, mas de outro, especialmente em tempos de pandemia, isso é muito ruim. Você vê as aglomerações, o que é ruim, que as pessoas acreditam nessa afetividade como um remédio. As pessoas acham que quando você ama alguém, esse amor que você tem, ou quando você está em casa, o amor que você tem pela sua casa, ele funciona como um fármaco miraculoso que vai impedir o vírus
o que vai impedir, por exemplo, que o ladrão entre lá. É muito comum pessoas, quando chegam de carro na frente de casa, elas se distraem, onde é o lugar onde os ladrões, né, o meio de Aproveito. assalto, eles aproveitam. Porque essa distração é assim, cheguei em casa, então estou protegida com o amor da minha casa, da minha família, então é como se esse afeto pudesse nos proteger dos males do mundo. Infelizmente, isso não é real, né? Infelizmente, isso não é real. Então, nesse período, né, em vez de pensar que estamos juntos e misturados, né, como é a chamada aí que se fazia dentro de um jogador de futebol, que fazia esse comentário sempre, estamos juntos e misturados, ou letras de música, é um momento de ficar longe, separado, Longe e né? separado. Inclusive com relações amorosas. Vai melhorar, nós garantimos, né, Carla? Fica longe, separado um pouco, que a relação vai melhorar. Essa é a dica. Exatamente. E aí, depois que a gente resolve as questões aí entre unidades e que dentro da própria unidade, que dá esse respiro, que oxigena um pouco, aí entra também as questões de falta de paciência com os vizinhos, né? Porque os síndicos estão sendo muito demandados, Gilberto, para resolver conflitos. É barulho, é perturbação do sossego alheio, é falta de respeito. Até vi uma notícia em São Paulo que deu uma briga entre duas pessoas no elevador ali e foram para as vias de fato mesmo, sabe? Porque não queria que o outro entrasse no elevador, porque é aquela história. Às vezes tem o limite ali de pessoas, mas tem pessoa que não se sente confortável com o outro entrando. Então prefere que seja o elevador de uso da mesma família só e tal, e o outro não respeitou. E aí um bateu no outro lá, foram para as vias de fato. Também teve caso de aglomeração em condomínio e que depois, assim, do pessoal levar a multa lá, que o síndico aplicou a multa, eles até caçoaram e disseram assim, rateando tudo entre todo mundo aqui que está participando, isso é mais barato que uma conta de balada ainda. Ou seja, falta de noção total, né? Então entra muito esse coletivo, né, Gilberto? E essas relações conflitantes aí que envolvem outras famílias, outras culturas, outras educações, como que a gente pode conviver um pouco com isso? Lidar um Olha, pouco melhor com isso? eu fico assim apenado, né, comovido com a situação dos síndicos nessa hora, viu? Porque eles são o para-raio, né, de todas as tensões que se acumulam aí numa nuvem de problemas e que se descarrega em cima deles, né? Porque as pessoas, né, tá todo mundo mais agressivo, mais intolerante, mais violento, A gente né? observa no trânsito, né, Gilberto? Olha, o trânsito é o laboratório. Você veja, por exemplo, a buzina, né? Já vamos voltar aqui nessa coisa do síndico, mas só para citar um exemplo, a buzina. É, as pessoas andam num buzinaço constante, a todo instante, né? Inclusive furando o sinaleiro, né? Aproveitando o amarelo para passar no vermelho, né? Uhum. Eu taco a mão na buzina. Talvez poucas pessoas sabem, Carla, que existe uma lei da buzina, né? que está no Conselho Nacional do Trânsito, que é o artigo 41. Primeiro, das 10 da noite às 6 da manhã, você não pode usar buzina em hipótese nenhuma. Em nenhuma hipótese você pode usar buzina das 10 da noite às 6 da manhã. E nos centros urbanos só há uma situação para você usar buzina, que é para você alertar num toque leve e não prolongado. Está lá na lei, para você alertar para evitar um acidente. Por exemplo, você liga o pisca, vai dobrar o teu carro à esquerda e um pedestre está Atravessando atravessando ali. sem perceber que você não viu que você está entrando. Então, você dá um toque leve na buzina. Essa é a única situação dentro. Agora, se você abrir o ouvido para o trânsito, você vai ver uma polifonia infernal. Você vê dentro dos condomínios, as pessoas chegam para chamar o vizinho, tá com a mão na buzina.
para o carro na frente de casa, ou seja onde for, enfia a mão na buzina. É um ato de violência, né? A Europa, toda a Europa, especialmente alguns países que têm o EDH ainda mais desenvolvido, mas, por exemplo, a Suíça e, fora dela, a Noruega, estão num ponto de discussão de se criminalizar. Aqui existe a lei do silêncio, né? O sujeito pode ser autuado, mas as penas começam a ser discutidas na Europa, que o barulho é algo extremamente violento, é uma violência o sujeito enfiar a mão na buzina. E está todo mundo muito tenso no trânsito. Agora, voltando ali sobre o síndico, né, há uma tendência, Carla, isso em psicologia social, né, os psicólogos sociais explicam isso, há uma tendência do grupo, da coletividade, quando está numa situação como, por exemplo, um condomínio, há uma tendência delas entrarem num acordo para o benefício de todos, mesmo que seja ilegal, mesmo que seja contra uma regra estabelecida pelo próprio condomínio. Então, quando todos concordam com algo, aquilo deixa de ser, digamos, uma infração no sentido dos acordos particulares, né? No sentido da regra, uma infração. Então, e as pessoas tentam racionalizar e tentam se convencer, chama-se racionalização. Você cria uma justificativa intelectual, racional, para explicar o que não seria explicável e para fazer o que não seria possível fazer se você não inventasse uma justificativa racional. Como esta, por exemplo. Não, tudo bem, a gente rateia a multa e depois paga, sai mais barato que... Então, vamos continuar fazendo. O outro problema do síndico como para-raio, que é uma tendência também, Carla, em psicologia social, os psicólogos sociais explicam isso, a tendência de um grupo é sempre se desresponsabilizar e responsabilizar o líder, né? Ou, no caso aqui, o síndico. Aquela figura da autoridade, né? A tendência do grupo é criar situações em que o grupo se desresponsabilize e responsabilize sempre essa autoridade. Por exemplo, as pessoas dizem assim, não, um político não pode fazer uma coisa dessa. Se fosse o caso eu posso fazer, mas um político não pode fazer uma coisa dessa. Uma juíza de direito não pode fazer uma coisa dessa, mas daí eu e o meu grupo, nós nos autorizamos. A síndica, como? A síndica não pode, ou o síndico, ele não pode fazer isso. Nós podemos. Quer dizer, os dois não poderiam. Os dois não poderiam. Mas a justificativa é de que o grupo tende a culpar e a desresponsabilizar as suas atitudes para responsabilizar a atitude aqui, no caso do síndico. Inclusive, cobrando dele atitudes que seriam responsabilidade dos moradores, né? Isso é muito comum. Eu sou morador, isso é um problema do síndico. Quer dizer, o sujeito se isenta da parte dele, da responsabilidade dele, por uma péssima e uma horrenda falta de educação coletiva. Nós nos ressentimos muito de uma ética coletiva, Carla. Puxamos aí o gancho, inclusive, da questão da obrigatoriedade do síndico denunciar violência doméstica, violência contra animais em algumas regiões também, isso aí tá. Então ficou nas costas do síndico. Não que isso que eu seja a favor da violência, qualquer coisa assim, mas é que seria uma questão coletiva, de obrigação da coletividade, não do síndico em si, né? Carla, é a mesma situação, né? Quem é professor agora vai entender e sabe o que eu estou dizendo, é assim, elege seu representante de turma, né? Cada turma tem um representante. O que acontece quando se elege o representante de turma? Os alunos, aquilo que individualmente eu, como aluno, tenho a obrigação de fazer, eu transfiro para o representante de turma.
né? Eu me desresponsabilizo e transfiro para o representante público. Porque, assim, se ele fizer certo, melhor para mim. Se ele fizer errado, o problema é dele. O problema é dele, Né? culpa é dele. Existem já alguns experimentos em psicologia social sobre isso, experimentos antigos, de 1963, 1971, que os psicólogos sociais vão estudar esse tipo de comportamento, onde por exemplo, moradores de um dado condomínio, eles se desresponsabilizam da sua parte para transferir a responsabilidade para uma autoridade maior, no sentido de se esquivar dessa ética coletiva. Então, o síndico, né, assim, o vizinho, por exemplo, está ouvindo lá um quebra-pau da família do lado. Bom, discussão é normal. É preciso que as pessoas aceitem que a vida não é um veludo plano e agradável. Uhum. E mesmo de amor, as relações de amor entre pais e filhos, entre amigos, entre vizinhos e entre casais, existem conflitos. Existe gritar de vez em quando? Quem é que não grita de vez em quando? Quem é que nunca teve uma briga que levantou o tom de voz? Então, é assim, se o vizinho levanta o tom de voz lá, não é o caso de você, primeiro, ligar para o síndico para responsabilizar ele, ou, digamos que esteja numa situação que passou do limite, em vez de ligar para o síndico, ou ligar para conselho, ou ligar para a polícia, ou terceirizar a sua parte, por que, como vizinho, né, poucas pessoas fazem isso? Né? Vai lá no vizinho, toca a campainha, bate na porta, e pergunta se posso ajudá-los. Parece-me que vocês estão precisando de ajuda. Posso ajudá-los? Veja, em vez de, primeiro, transferir para o síndico é tão igual quanto o vizinho nesta situação. O que o síndico vai dizer? Ele pode dizer, olha, está aqui o decibelímetro, vocês estão gritando a 200 decibéis. Não é assim que vai resolver. Mas o que vai se resolver? O que vai realmente se resolver é um ato de ajuda e de solidariedade. Não existe esse cartaz que cola assim, tudo quanto é canto, vizinho solidário. Mas onde está a solidariedade do vizinho nessa hora? Né? Na minha rua aqui tem um monte de plaquinha nas casas. Vizinho solidário. Mas muitos vizinhos, vamos falar de outra rua, para não falar tão próximo da nossa, mas muitos vizinhos, por exemplo, viajam, deixa um alarme disparando o final de semana todo e sequer avisa o vizinho da frente para dizer, olha, nós vamos viajar, se tiver algum problema, por gentileza, liga aqui para o número tal da segurança, ou para mim, ou para quem quer que seja. Então, nessa hora, Carla, quando o vizinho se exalta ao ponto de estar extremamente em risco, né, alguma situação, é o vizinho que tem que... São os vizinhos. Às vezes até um vizinho, em vez de ir lá sozinho, que ele está meio constrangido, ele bate no outro vizinho e chama, olha, vamos lá falar com o nosso amigo, com a vizinha tal, com não sei quem. Olha, está precisando de ajuda. Bom, você corre risco de ser maltratado, xingado, mas não tem problema. Então, daí você vai para um outro patamar. Né? Então, já que não quer me ajuda, vamos chamar, então, alguém, um órgão oficial que vai resolver isso, se for o caso, né, Carla? Se for o caso. Não é toda hora aí, a mãe grita com a filha, com o filho, chama o conselho tutelar, né? A mulher grita com o marido, blá, 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 chama a polícia. Então, especialmente nessas situações, né? A maioria dos casos, quando você toma essa atitude de ir em direção oferecendo uma ajuda, resolve-se de uma forma muito melhor do que se chamar a interferência de um órgão oficial para resolver um problema. Eu não estou falando de situações que são muito extremas, tá? Mas é necessário que haja essa ética coletiva, né? Dessa plaquetinha vizinho solidário, que a gente vê mais no mundo falado e pensado do que no mundo vivido das práticas cotidianas, Carla.
Sim, porque é justamente isso que acontece. Até, deixa eu ver aqui, houve um comentário aqui do Luciano. Talvez esse ato seja perigoso, depende do vizinho. Tem vizinhos que é melhor não se intrometer. É justamente por isso que o Gilberto comentou que às vezes reunir mais pessoas, mas em que momento isso se perdeu? Porque eu lembro que era muito comum isso acontecer. No condomínio onde eu morava quando era criança, era muito comum assim os vizinhos mesmo se reunirem quando um tinha um problema, quando algo acontecia, eu dava uma briga, dava. E era muito comum minha mãe correr com vara de marmelo atrás de mim. Então, era, era muito comum, assim, os vizinhos mesmo. Ah, não, não sei o que, preciso de ajuda, não sei o que, tal, e iam lá e acabavam, assim, apaziguando a situação. E não era necessário recorrer a uma terceirização para a resolução dos conflitos, né? Ó, ela tá rindo aqui, Gilberto, ela tá aqui acompanhando. É verdade, né? E acontecia, era a educação do momento, né? E em que momento tudo isso foi se perdendo ao ponto de que as unidades, hoje, cada unidade em condomínio se fechou em sua bolha, em seu universo. Eu, por exemplo, não sei o nome da minha vizinha da porta da frente. Não sei. Em que momento isso a gente foi deixar essas relações se perderem, né? Nós vivemos uma mudança, Carla, das últimas décadas, né? Dos últimos 30 anos aí para cá, uma mudança extrema em relação ao comportamento e atitudes sociais de gerações anteriores a essa. Nós fizemos uma passagem de uma sociedade mais tradicional e, por um lado, mais neurótica, para uma sociedade mais liberal, individualista e mais perversa. Então, vou repetir, nós saímos de uma sociedade mais tradicional, coletiva, onde as pessoas se ajudavam, mas havia um nível de repressão maior, mais moralidade, mais exigências sociais, uma sociedade mais individual, liberal, mais perversa e individualista, tremendamente individualista. Então, é assim, os jovens, né, dizem assim, não estou nem aí. Não estou nem aí. É uma frase que está na linguagem recente, não estou nem aí. Ou cada um na sua. Né? Cada um na sua, não estou nem aí. São expressões que traduzem aquilo que o sociólogo Zygmunt Bauman falava do homem sem laços. Né? Ele não faz laços, está cada um numa ilha, individualizado. Aquelas relações líquidas e também, né, que ele comenta. Relações líquidas, não há solidez, não há concretude no relacionamento. E, aliás, não há relação. Esse é o grande problema. As sociedades contemporâneas, cada vez mais, elas rompem as relações e voltam-se para a interioridade e a individualidade, especialmente com o tecnocentrismo. As tecnologias hoje, elas funcionam em favor desse isolamento, dessa individualidade. O psicanalista Charles Melman escreve uma obra também, e ele comenta isso, O Homem Sem Gravidade, é aquele sujeito, ele não ocupa lugar nenhum, ele está em todos os lugares, mas ele está sempre dentro dele, ele com o seu ego. Então, é esse, na tua questão, Carla, esse é o momento. Nós individualizamos demais a vida, cada um é cada um, cada indivíduo é cada indivíduo, cada caso é um caso. São todas linguagens, fazendo aqui uma análise de discurso, são linguagens que retratam a realidade atual. E além de nós individualizarmos, e portanto isso não é um problema meu, você é mais uma das pessoas que não se importa com os outros, é o que normalmente as pessoas são. Eu não tenho nada a ver com isto. São todas linguagens que estão no nosso irreflexivo cotidiano e que retratam a nossa realidade. Se eu estou satisfeito, né, o resto não me interessa. Né? Então, é a satisfação pessoal a qualquer custo. O hedonismo, o narcisismo, o mimo, a drogadição. Vejam, né, hoje você vê a passeata defendendo o uso de maconha. Por favor, tem coisa mais importante para se defender do que defender o uso de maconha. Né? E qual a importância da maconha na vida de uma pessoa para que ela... parece absurdo, mas é. Né? Então, é assim, eu estou na minha.
voltado para o meu mundo. Então, o vizinho não me importa. E não é problema meu, eu vou terceirizar, porque aí tem um outro problema, né? A sociedade criou um monte de dispositivos para o bem-estar do individual, do indivíduo. Não vamos incomodar o indivíduo no seu condomínio, no seu apartamento. Deixe que o poder público vai resolver, porque nós temos estatuto para isso, estatuto para aquilo, mais para aquilo. Nós temos funcionários para isso, para isso, para isso, para o bem-estar da tua comunidade individualizante, hedonista e narcísica. Esse é o grande problema que nós temos nas relações de vizinhança. Agora, o Luciano, que nos acompanha, fala uma coisa que há vizinhos que não dá para se intrometer. Bom, nós temos vizinhos sociopatas, temos vizinhos perversos, vizinhos que simplesmente ele, o mundo dele, e dane-se os incomodados que se retirem. Bom, o que faz? Individualmente, Luciano, muito bem, você não tem que ir lá individualmente, mas assim, pega aí que está. Existe coletividade no local onde você vive? Porque se existe coletividade, você pega 6, 7 vizinhos, vai lá na casa do vizinho, em 6, 7, 8, 9, quantos forem, e diz, olha, nós não toleraremos mais atitudes desse tipo que você vem tomando. Como enfiar o carro em cima da garagem do outro, deixar o teu carro lá, fechar, chegar de madrugada para acordar o vizinho, como outro dia eu soube de um caso assim, já chegou às 2 da manhã para pôr o carro na garagem, para acordar o outro, porque a vaga era dele. Ele podia ter parado o carro atrás, no outro dia, resolvido o problema. Não, ele vai lá acordar o vizinho porque ele é um narcisista egocêntrico e que o mundo gira em torno do umbigo dele. Tem que se autoafirmar o tempo todo, né? A autoafirmação da sua personalidade. Seja você mesmo. Quer dizer, nós estamos vivendo uma sociedade perversa em termos psicanalíticos, né? É uma perversão. Quer dizer, você não cria vínculo com ninguém, você não está nem aí com os moradores do lado, com os vizinhos, você não está nem aí com ninguém, é você e tua bolha, como você mesma colocou a respeito dos condomínios. Aliás, o nascimento dos condomínios foi em função desta bolha, né? De uma sociedade cujo valor maior é o indivíduo, a individualização de tudo, né? A setorização de tudo, a fragmentação de tudo, a individualização de tudo. De um lado, há as vantagens disso, mas de outro nós temos essa tragédia relacional quando você leva isso para o campo das relações entre vizinhos, entre amigos, entre cônjuges, entre amores, seja o que for. Com certeza. Nós tivemos aqui também o comentário do síndico Fúvio. Grande abraço aí, Fúvio, nos acompanhando. Começando por ninguém participar das assembleias, que antigamente era um encontro dos moradores para a gestão do bem comum, e hoje ninguém participa porque cada um só pensa no seu. É justamente nesse direcionamento aí de que o síndico resolve, a autoridade resolve e chama o conselho tutelar e tem lei Maria da Penha e tem não sei o quê. E daqui a pouco o ser humano perde a habilidade de resolver os próprios conflitos, né, Gilberto? Muito bem colocado, Carla, isso. É evidente que a lei não serve só para punir, mas para nos proteger. É necessário que deve haver tudo isso que nós estamos falando. Ninguém aqui está dizendo que não tem que ter a presença de órgãos oficiais para resolver isso. O que nós estamos enfatizando é a incapacidade de nós resolvermos problemas que nós podemos resolver em vez de transferirmos ou terceirizarmos ou nos isentarmos de uma responsabilidade coletiva. O Fúvio, né, que nos acompanha aí, é Fúvio, né? Fúvio, isso. Ele diz, olha, ninguém mais participa da Assembleia. Outro dia eu atendi uma pessoa e ela me relatou uma coisa muito interessante, eu não sei se ocorre aí no condomínio, se isso é uma situação frequente. Ela não vai em reunião da Assembleia, ela dá uma procuração para o advogado em nome dela, defendê-la, falar por ela. Né? Veja, é legal? É. Agora,
veja a indisposição que esta pessoa O tem. advogado não está vivendo a realidade do condomínio. Pois é, veja só, mas essa pessoa só pensa no direito dela. Uhum. Porque nós confundimos direito com tirar vantagem, né? Direito não é tirar vantagem. Mas, assim, essa pessoa só está pensando no direito dela. Ela não está pensando na relação do condomínio. Outra, ela não quer se incomodar com absolutamente nada. Então, por que vai morar lá? Então, faça uma casa-mata no meio do mato, se isole e pronto. Então, acho que esse exemplo aí, né? Esse exemplo mostra o cúmulo da individualidade e de como os aparatos terceirizados estão a serviço do nosso ego, né? Nós nos preocupamos só com aquilo que nos incomoda. Infelizmente, nós vivemos uma péssima má educação. Os brasileiros criticam o individualismo americano, nosso individualismo é muito pior, né? Mas muito pior. Então, acho que essa situação, né, que chega ao ponto, como o Fúvio diz, bom, por que eu vou na reunião da Assembleia? Veja, isso mostra essa falta de laço de coletividade, né? Essa falta de interesse público que eu digo ali para o que é coletivo. E retrata o caráter egocêntrico, né? Como se o condomínio fosse uma sala VIP, né? Para sujeitos especiais, né? Uma poltrona especial para ele, uma comodidade especial para ele. Aliás, é muito curioso, é só uma curiosidade aqui, a palavra conforto, no passado, ela significava consolo aos doentes. A partir do século XIX, a palavra conforto começou a designar o bem-estar dentro de casa. Vejam que nós temos a história do individualismo, né? Até na transformação dos cômodos da casa ou do condomínio, a palavra conforto ela migra de uma situação que era consolo aos doentes ou a quem perdeu alguém querido, para ser o conforto, entre aspas, ao sofrimento da zona de conforto da pessoa. Então, assim, nós estamos vivendo uma bolha, né? Uma bolha narcísica, uma zona perversa de um conforto psíquico, da qual, como diz o psicanalista Charles Melman, a satisfação pessoal a qualquer custo, o resto que se exploda. É mais ou menos essa a lógica. Infelizmente, essa é a nossa lógica, Carla. Luiz aqui também mandou a participação. As relações conflituosas fazem parte da evolução do homem. Esses conflitos são de disputa por territórios, por recursos naturais, pelo sucesso reprodutivo, pela sobrevivência. Isso como dissemos no início, né? O ser humano, além de ser como dizia Aristóteles, né? Um animal social, um animal político, ele tem a dimensão cultural, ele tem a dimensão social, o ser humano tem a dimensão psíquica e tem a dimensão biológica. O que o Luiz comenta é que na espécie, já que ele fala em evolução, né? A evolução biológica, porque não existe evolução social de direção única, né? Sociedades não evoluem todas para um único lugar, como diziam os franceses, a civilisation, né? Que é um estágio de superioridade, etc. Não existe isso. Mas existe essa evolução biológica, os conflitos fazem parte, sim, a luta pelos territórios, tanto é que as guerras fazem parte da humanidade. Agora, dentro de um convívio doméstico, não é um campo de guerra, não é um campo de disputa biológica, porque nós agimos como gente, né? Nós dormimos como gente e acordamos como gente. Se você domesticar um cachorro, que é outro serzinho que passou a fazer parte da família, se você domesticar um cachorro 10 anos dentro do apartamento, dentro da tua casa, se você colocar ele no mato, ele vai voltar a agir como bicho. Ele não vai agir como o animal doméstico. Ele volta a agir como bicho. O ser humano não, Luiz. O ser humano ele tem um lugar onde ele age pelos seus impulsos naturais, como você falou, da territorialidade, etc., em lugares específicos para isso, né?
mas não façamos do conflito um sofrimento. É compreensível, como dissemos no começo, e a vida é um sistema de conflitos e de embate, mas tem que haver, também a vida é relacional. Né? Os embates e os conflitos servem para que haja um certo grau de interação. A interação não se dá assim tão facilmente, se dá com conflitos, mas é necessário que se resolva os conflitos, de preferência eliminando os sofrimentos, né, Carla? E a Senão, comunicação é uma ferramenta excelente, né, para a gente poder balizar isso e para poder transmitir ao outro aquela tua intenção, aquela tua insatisfação, aquele teu desconforto e assim promover mais equilíbrio, né? então, Carla, agora, esse é um outro problema que acho que dentro do campo aí dos condomínios, dos síndicos, dos moradores, a palavra comunicação, né? O, o, qual é a linguagem que o outro entende? Esse é um grande problema. Porque às vezes né, uma mãe me procura no consultório e diz assim, ela está falando algo dela, de repente ela fala do filho adolescente. Ela diz, olha, não é possível. Meu filho pega, abre a porta do quarto e joga as roupas no corredor, né? Para que depois eu passo ali, eu pego. Tudo bem, não me custa nada pegar as roupas e levar para a lavanderia, mas eu já falei para ele, diz ela, eu já falei para ele. E eu digo, como que você falou? Ela diz, filha, aqui não é lugar para jogar essas roupas. Bom, esta linguagem, este filho Não. não entende. Essa linguagem, não, ele entende racionalmente. Não é assim sem noção. Negativo. Ele tem noção, sim. Inventaram essa coisa sem noção. Tem noção, tem consciência. O que essa linguagem, o sujeito tem consciência, mas a linguagem não faz o efeito de mudança no sujeito. Então, ela tem que ser uma outra linguagem, que às vezes não é uma linguagem verbal, é uma linguagem de comportamento. Pega a roupa do que está no corredor, põe embaixo do travesseiro dele e deixa lá. Quando ele for dormir, ele vai sentir o cheiro da roupa suja, ele vai dizer, verdade, roupa suja não é embaixo do travesseiro. Agora eu entendi. Excelente, excelente. Né? Então, às vezes, briga o vizinho, né? Quando ele se incomoda, ele incomoda o outro. Dependendo da linguagem que você fala, ela faz um efeito contrário, às vezes gera até mais conflito. Não estou dizendo, veja bem, não estou dizendo que tem que ser uma linguagem amena, não, negativo, às vezes não tem que ter nenhuma linguagem. Eu sempre digo que entre casais, né, nossa, eles às vezes estão assim nesse frenesi de, não, nós precisamos conversar, nós precisamos discutir a relação. Não, não tem mais nada a que conversar. É preciso fazer alguma coisa. Não é a hora de diálogo. Existem momentos que não é hora do diálogo. É hora da ação. Às vezes, uma ação coletiva, né? Ou uma ação prática, ou uma linguagem até mais incisiva, ou simplesmente me levanto, viro as costas e vou para outro cômodo. Que é uma outra forma de comunicar algo, né? Claro, porque assim, a gente pensa, tem a ilusão de que ao falar algo, o outro vai entender e vai mudar de atitude. Primeiro, comunicação não é o que você diz, é o que o outro entende. Sabe-se lá o que entendeu aquela pessoa quando você falou algo. Segundo, ele pode entender, mas não quer dizer que ele vá mudar de atitude. Então, se você pretende que a linguagem produza um efeito não só reflexivo, mas um efeito qual? Se você não criar angústia numa pessoa, ela não muda. Infelizmente, para alguns, não conseguem criar uma linguagem que produza uma certa angústia nova. A angústia, os gregos, antes da era cristã, já discutiam sobre a angústia. A angústia faz parte da vida. Um grauzinho de angústia, né? Quando alguém te dá uma dura, você fica angustiado com aquilo, ou Dá às aquele vezes ansioso. sacode, né? Dá aquele sacode na gente. Faz efeito. Né? Hoje, principalmente os pais, eles têm medo, Carla, medo de tomar uma posição mais firme com os filhos. E dentro do âmbito agressivo que nós vivemos, e violento, as pessoas estão com muito medo de se dirigir às outras, em função da resposta hostil que pode vir.
Mas então a dica é bata no outro vizinho lá na porta, chama 2, 3, 4 vizinhos e vão lá juntos falar. Olha, a gente veio aqui, vamos tomar um suco, uma cerveja, vamos bater um papo, acho que você está precisando de uma ajuda, ou vem cá, deixa lá, deixa teu filho, para de brigar com ele, vem cá assistir alguma coisa aqui com a gente. O que está faltando nessa pandemia é uma aproximação no momento mais oportuno e adequado e um distanciamento quando ele é suficientemente capaz de proteger. Então, há aí um imbróglio, uma confusão nessa relação perto e longe, né? do qual nós estamos aqui justamente para conversar sobre isso. Né? Sabe as palavras, Gilberto, muito bem. E a gente vai encaminhando para o final, porque batemos aí 1 hora. Agradeço a participação de todos, agradeço a você, Gilberto, pela participação brilhante aí com as sábias palavras que, como sempre, provocam umas reflexões imensas no pessoal aí. Espero que todos tenham aproveitado bem e seja sempre muito bem-vindo aí ao nosso canal, viu, Gilberto? Carla, assim, nós somos numa mesma posição, você e eu, de que sempre uma live ou uma discussão a propósito de conflito, ela não pode ser muito politicamente correta. Não. Né? A vida não é assim. Ninguém está pregando violência aqui, mas ela tem que ser polêmica. Ela tem que gerar uma reflexão, ela tem que mudar o movimento, né? O movimento da engrenagem, para que até gere um pouquinho de angústia em quem nos acompanha. Do contrário, vira mais do mesmo, aí tá cheio de live por aí. Então, agradeço muito o teu convite e a possibilidade de estar aqui com todos que nos acompanham. Um bom final de tarde, uma boa noite a todos. Muito obrigada, até uma próxima, Gilberto.